Oi pessoal, hoje eu, Jadson Lourenço, junto com minha dupla Cauã Diego Abreu, iremos apresentar a aplicação do conceito de integral dupla em alguma aplicação dentro da engenharia civil. A aplicação de hoje vai falar sobre o momento e centro de massa, onde o conceito de centro de massa é utilizado para encontrar um ponto médio dentro de uma distribuição específica de massa, ou de uma região bidimensional. A partir do capítulo 8, foi definido o momento de massa como uma partícula em relação ao eixo como essa equação definida como essa equação aqui, e se somarmos essas quantidades e tomarmos o limite quanto esse número cresce indefinidamente, obtemos o momento em relação ao eixo. Ou seja, se a gente pegar o centro de massa, essa equação definida no capítulo 8, e fizermos uma repartição infinitesimal desse valor, ou seja, a soma de Himmel aplicada com limite ao infinito, que é a definição própria de integral, nós temos a relação de momento. Porém, para achar essa relação de momento de maneira mais fácil, nós aplicaremos integral. E como temos, para achar o momento, uma análise do eixo x e do eixo y, teremos duas variáveis, o que caracteriza isso como integral dupla. Da mesma forma, em relação ao y, nós temos essa função para achar o xm e essa função para achar o ym. Como já foi definido o centro de massa de x barra e y barra, essas duas formas que a gente acabou de dizer, de modo que o momento de x barra é igual a my e o momento de y barra é igual a mx, as coordenadas x e y do centro de massa estão na região D e tendo função de densidade P de x e y. São elas dadas por tais fórmulas. 1 sobre m igual a integral dupla, variante de D de xp de x e y sobre dA e a mesma coisa para y, onde a massa m é dada por m na integral dupla variando por d de p de x e y, tudo isso multiplicando pela variável dA. Vamos para um exemplo. Determine o centro de massa de um triângulo com verticais 0 e 0, 2 e 0, 1 e 0, e se a função densidade é dada por p x de y igual a x quadrado mais y. Temos os grafos com a coordenada desses triângulos, e dado que o eixo x é 0 e o eixo y é x igual a 0, y é igual a 1 menos x quadrado. A massa total é dada por m, a integral dupla, variando de 0 até 2 para dy, de 0 até 1 menos x quadrado para dx, de x quadrado mais y. Ou seja, temos a nossa integral dupla para achar momento. Calculando as coordenadas de Cm, que é o xm, nós temos 1 sobre m de 0 a 2, 0 a 1, menos x sobre 2, de x a parêntese x quadrado mais x, todos esses x multiplicando x quadrado mais y, de dy por dx. Mas antes, vamos calcular esse valor do centro de massa, pois, como temos uma incógnita dentro da outra, para nós acharmos esse resultado na mão, temos que fazer todo esse processo. Porém, nós temos para nos auxiliar o Wolfram, uma ferramenta maravilhosa, né? Utilizamos o Wolfram, a gente vê na tabela ou de Natural Language ou de imposição matemática, e nós utilizamos a integral com intervalo. Utilizamos a primeira de 0 até 2, de 0 até 2, e agora colocando outra integral, que é o termo que nós vamos integrar, de agora de 0 até 1 menos x quadrado. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. É de 0 até 1 menos x sobre 2 menos x sobre 2. Colocamos a função que nós vamos integrar em relação a x e y, que é x quadrado mais y, x quadrado mais y, x quadrado mais y, de dy primeiro e dx, exatamente como temos aqui, dy por dx. Aplicando a integral, ele vai processar. Achamos que o valor da massa é igual a 1. Vamos ver se isso está realmente concreto. Aqui entregamos o valor de 1. Porém, para calcular a coordenada de x do centro de massa em x e o centro de massa em y, integramos com relação a y esse valor aqui primeiro. Vamos agora
fazer essa integral. Lembrando que já achamos o resultado dessa integral aqui. Mas vamos utilizar o resultado dessa integral e depois vamos substituir os valores. Vamos aplicar o resultado dessa integral, ignorando esse 1 sobre m no momento. Tá certo? Ignorando esse 1 sobre m no momento, a gente vai fazer o quê? A gente vai achar o resultado do centro de massa em x. Achando esse resultado, a gente vai multiplicar 1 sobre m pelo resultado dessa integral aqui. Vamos lá? Perceba que essa integral é igual a essa, tá certo? A diferença é somente uma, que temos um x multiplicando x quadrado mais y. Então, vamos adicionar um x aqui nesse local. Perfeito. E calculamos. Calculando, achamos o valor aproximado de 0,96, que é 29 sobre 30. Aqui nós descemos, após todo esse cálculo, olha a facilidade que nós temos. Para resolver essa integral dupla aqui na mão, é essa quantidade escrita. Tudo isso para no final, encontramos dois termos, para no final encontrarmos esse 79, que é um erro de escrita, tá? Na verdade, o resultado dá 29, você pode perceber, fazendo essa soma de frações aqui, de 4 sobre 5 e 8 sobre 6, nós encontramos 29 sobre 30, que é o valor que temos aqui, ó. Com esse valor que temos aqui, multiplicando por 1 sobre m, nós temos 79m, que é o valor que temos. Agora, encontrando o y, dado por essa função aqui em cima, cadê a função que dá o y? Encontrando o y com o primeiro termo, que é essa integral aqui. Com essa integral aqui, achamos como primeiro termo, sem substituir o valor de x, e achamos como segundo termo, sem substituir o valor de x. E substituindo os resultados na primeira função, nós temos o primeiro termo de y igual a 2 sobre 15 e o segundo termo de y igual a 1 sobre 6. Fazendo a multiplicação desses dois termos, temos 3 sobre 10, certo? Aplicando a propriedade de multiplicação, onde nós temos a soma desse com esse, nós encontramos 3 sobre 10. Então, a coordenada de x encontrada no Wolfram é 29 sobre 30. Voltando, nós temos a coordenada de massa, que é exatamente 1. O momento é exatamente, a força do momento é exatamente 1. E substituindo o valor que encontramos em x nessa aplicação em y, integrando em relação ao y, nós pegamos os resultados que achamos aqui e separamos as integrais. Em vez de fazer uma integral dupla, fazemos uma simples integral substituindo os valores que nós já temos. E assim encontramos os valores da função que nós desejamos. Mas, para ficar de maneira mais sucinta, para a gente ver, vamos calcular essa integral no Wolfram também. A integral de 0 a 1 menos x sobre 2 de 3x quadrado mais x vezes y de dy. E encontramos aqui a integral de, calma, coloquei sem intervalo, tem que ser com intervalo, de 0 a 1 menos x sobre 2, 1 menos x sobre 2, x sobre 2 de x à terceira mais x vezes y. X elevado à terceira cadê? X elevado à terceira. Tudo isso que multiplica x, y. Então, tudo por dy. Tudo por dy. Calculando, nós temos esse valor. 1 sobre 8 de x menos 2 ao quadrado vezes x à quarta. Que adivinha? É o valor que nós encontramos aqui também. Ou seja, vemos que tudo bate com a nossa resolução do Wolfram e a mão. O Wolfram é só uma ferramenta para que a gente possa perceber, obviamente, as contas dos papéis não podem ser desprezadas,
principalmente nesse tipo de questão, porque existe muita substituição de variável, muita substituição de variável. Então você tem que anotar os resultados e substituir em uma equação em outra, para que não se perca. Mas o Wolfram permite que a gente agilize o nosso passo a passo muito, porque essa integral dupla que demoramos uma lauda e meia praticamente para respondê-la no caderno, duas laudas, nós demoramos poucos segundos para responder aqui no Wolfram. Então não podemos desprezar esse tipo de ferramenta que nós temos. Obrigado pela atenção e esse foi o vídeo.